Olá, pessoal. Eu vou gravar esse videozinho aqui para vocês, só para poder mostrar como é que a gente vai calcular a área de algumas figuras planas. E isso também vai ajudar vocês a fazerem a prova de geometria, beleza? Olha só, gente, primeiramente eu tenho aqui um triângulo e eu vou mostrar como é que a gente calcula a área de um triângulo, tá? Lembrando que a área de uma figura plana é o quê? É toda essa região interna, né, da figura. Toda a região de dentro dessa figura é a área, né? A área é uma medida de superfície. Então, como é que eu calculo a área de uma figura como essa? Primeiramente, nós temos dois elementos no triângulo, ok? Nós temos a base, que é essa região aqui, ó, vou pintar de amarelo para vocês estarem vendo. Essa é a base do nosso triângulo e eu tenho também a altura do triângulo. A altura do triângulo, reparem que ele é a distância do vértice, aqui de cima, até a base, lá embaixo. Essa é a altura, né, do vértice até a base. E aí eu tenho uma fórmula para calcular a área de um triângulo, que é área é igual a base, que a gente viu ali, o que é a base, vezes a altura, que a gente representa pela letra H, dividido por 2. Ok? Então, sempre quando você for encontrar a área de um triângulo, você vai fazer a base vezes a altura dividido por 2. Essa aqui, então, é a fórmula que a gente vai utilizar para encontrar a área de qualquer triângulo. Vamos fazer um exemplo para vocês verem? Olha só. Calcule a área do triângulo a seguir. Repara que nesse triângulo aqui, nós temos a base, que mede 10 metros, e a altura, que mede 8 metros. Aí, a gente vai precisar o quê? Para calcular a área, eu preciso da fórmula, né? Lembrando, então, que a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base, gente? Quem a gente vai colocar ali no lugar do B? A gente vai colocar o 10, ok? A base mede 10 metros, então no lugar do B eu coloco 10 vezes quem que é a altura? 8 metros. Então, no lugar do H, que representa a altura, eu coloco o 8 e não esqueço de dividir tudo por 2, ok? Esse sobre 2 aqui, ó, dividido por 2 é da fórmula, você não pode esquecer. E é para qualquer triângulo, divida por 2. Depois disso, olha só, 10 vezes 8 dá 80, dividido por 2. 80 dividido por 2 é 40. Ok? Chegamos no resultado. 40 o quê? Metros quadrados, ok? A área é uma medida de superfície, então é sempre dada pela unidade ao quadrado. Se fosse centímetro, seria centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, e assim por diante. Então, encontramos aqui que a área desse triângulo é de 40 metros quadrados. E é só isso, gente. Base vezes altura dividido por 2. Sigam esse exemplo que vocês conseguem fazer para a área de qualquer triângulo. Agora, vamos ver como a gente calcula a área de um retângulo. Lembrando que um retângulo, ó, como vocês estão vendo aí, é uma figura que parece um quadrado, né? Mas não, porque no quadrado todos os lados são iguais. No retângulo, a gente tem aqui, ó, que esse lado é paralelo a esse aqui de baixo, e eles têm a mesma medida, assim como esse outro lado aqui também é paralelo a esse, e eles têm a mesma medida, tá? Não vamos nos esquecer disso, que auxilia bastante na resolução dos problemas. Aqui no retângulo, nós também temos dois elementos. São eles, ó, a base do retângulo e a altura dele. Gente, para eu calcular a área de um retângulo, lembrando que a área é toda essa medida de dentro do meu retângulo, a superfície desse retângulo. Para eu calcular a área de um retângulo, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Área é igual a base vezes altura. Só isso. Para calcular a área de um retângulo é bem simples. É só eu pegar lá a medida da minha base e multiplicar pela medida da minha altura. Aí, dessa forma, eu vou obter a área do meu retângulo. Vamos fazer um exemplo, olha só.
Exemplo, calcule a área do retângulo. Bom, gente, a área do retângulo é igual a base vezes a altura, sempre, tá bom? Para qualquer retângulo. Aqui eu tenho que a base do meu retângulo é 7 centímetros e a altura é 5 centímetros, ok? Então, eu vou lá utilizar minha fórmula. No lugar do B, que é a base, eu coloco quem? O 7, vezes a altura, que no caso aqui é 5, ok? Então, a área do meu retângulo é 7 vezes 5, que é 35 centímetros quadrados. Então, ó, encontramos aqui a área do retângulo. Reparem que a diferença para a área do triângulo é só que aqui a gente não divide por 2, tá bom? A área do retângulo é só base vezes altura. Não se esqueçam disso. Próximo agora é a área do paralelogramo. Ok, gente? O paralelogramo é uma figura parecida com essa, e existem vários tipos também, tá? O retângulo, a gente vai ver que o retângulo também é um paralelogramo. Por quê? Olha, um paralelogramo, ele tem os lados opostos paralelos. Esse lado que eu pintei, esses dois lados que eu pintei de amarelo, eles são opostos e são paralelos. Assim como esses aqui que eu tô pintando de rosa, também são opostos e paralelos. A gente chama essa figura geométrica de paralelogramo. O paralelogramo, como as outras figuras também ó, possui uma base e uma altura. Repara que aqui, a altura do meu paralelogramo não é a medida desse lado aqui, tá, gente? É diferente. A altura do paralelogramo ele tem que ser uma linha reta até o chão, né? Até a base. Então, nesse caso aqui, ó, a altura é essa medida que eu tô colocando aqui para vocês de amarelo. É a distância desse vértice aqui até aqui o chão, né? Até o chãozinho ali que é paralelo à base. Não se esqueçam disso. Gente, a área do paralelogramo é a mesma coisa que a área do retângulo. Também é base vezes altura. Bem simples, a área do retângulo e a área do paralelogramo são a mesma coisa. Você vai sempre fazer base vezes altura. Lembrando que a área é uma medida de superfície, tá? Ó, você está calculando ali toda a superfície do seu polígono. Vamos fazer um exemplo para a gente ver como que faz. Aqui, ó, calcule a área do paralelogramo. Bom, a fórmula que a gente utiliza é base vezes altura. Quem é a base, gente? 4 milímetros. Quem é a altura? 3 milímetros. Então, para eu calcular aqui a área desse paralelogramo, é só eu fazer a base, que é 4, vezes a altura, que é 3. Então, a área vai ser 12 milímetros quadrados, ok? Essa é a área do meu paralelogramo. Bom, continuando aqui para o último polígono que a gente vai ver, que é o trapézio. Gente, o trapézio é uma figura como essa. Existem algumas variações, mas eles têm sempre a mesma característica, as mesmas características. Olha só. O trapézio, ele é um polígono de 4 lados, tá bom? E ele tem duas bases. Olha, ele tem aqui o que a gente chama de base maior e aqui o que a gente chama de base menor. Ok? A base maior é sempre o que tem o maior comprimento e a base menor o que tem o menor comprimento. E aqui, olha, a gente tem a altura do nosso trapézio. Ok? A altura do trapézio também, olha, é sempre dada lá de cima do vértice, lá da base menor, até chegar na base maior. É uma linha reta, tá? Uma linha ali que faz um ângulo de 90 graus com a minha base. Então, seguindo aqui, como é que a gente calcula a área de um trapézio? Aí a fórmula é um pouquinho mais elaborada, mas não tem muito mistério, olha só. A área do trapézio é igual à base maior, que a gente vai representar pela letra B maiúscula, mais a base menor, pela letra B minúscula, vezes a altura.
Então, eu estou multiplicando tudo que está ali dentro do parênteses pela altura, isso tudo aqui dividido por 2. Então, essa daqui é a fórmula da área do trapézio. Quando for calcular a área de um trapézio, é só usar essa fórmula. Vamos fazer um exemplo para vocês verem. Olha aqui um trapézio que eu coloquei para vocês. A base maior mede 5 centímetros, a base menor 3 centímetros e a altura 12 centímetros. Vamos calcular a área desse trapézio. Lembrando, ó, a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Quem é o Bzão aqui, gente, da minha fórmula? Quem é a base maior? Olha aqui, é os 5 centímetros, ok? É a base maior. Então, eu vou colocar o 5 mais. Quem é a base menor? Quem é o Bzinho? É o 3. Então, 3 vezes H. Quem que é H, gente? H é a altura. 2. Tudo isso dividido por 2. Então, a área é igual 5 mais 3. Vamos fazer tudo que tá aqui dentro do parênteses, ó. 5 mais 3 é 8, vezes 2, que é esse 2 aqui de fora, dividido por 2, tá? Que é o da divisão mesmo. 8 vezes 2 dá 16, dividido por 2. 16 dividido por 2, vou fazer aqui para cima, dá 8 centímetros quadrados, ok? Então, aqui, ó, a área desse meu trapézio, ou seja, toda essa região de dentro do meu trapézio, ela mede 8 centímetros quadrados. Bom, gente, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, a área de algumas figuras planas. Vamos só voltar aqui rapidinho, para a gente poder revisar. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Fizemos um exemplo. Área do retângulo é sua base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. E, por fim, a área do trapézio, que é um pouquinho mais elaborada, que é base vezes altura, base maior mais base menor, tudo isso vezes altura dividido por 2, ok? Só na área do trapézio aí que vocês tomem um pouquinho de atenção para quando for calcular, para não errar e usar a fórmula corretamente, beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!